Bem-vindos à nossa aula de História da Igreja 2. Nessa aula de hoje, nós vamos estar tratando de um tema que, na verdade, ele faz parte do contexto do período da Igreja medieval. Mas como ele se estende também para o período da Igreja Reformada e, inclusive, até o período da Igreja Moderna, nós vamos fazer um resgate sobre esse tema aqui antes de tratarmos da Igreja Reformada. Até porque isso nos ajuda a compreender melhor todo o contexto que gerou então a Igreja Reformada. E vamos estar tratando então da Inquisição, ou a Santa Inquisição, como é conhecido dentro do catolicismo. Esse texto, o que vamos estar utilizando foi algo escrito, produzido pelo professor Armando Araújo Silvestre, que é pós-doutorado em História da Cultura, doutor em Ciência da Religião, mestre em Teologia e História, licenciado em Filosofia e bacharel em Teologia. Então, as informações que vamos estar utilizando nesta aula são deste professor. Então, vamos ver. A Inquisição, o chamado Santo Ofício ou Inquisição, foi uma instituição formada pelos tribunais da Igreja Católica para perseguir, julgar e punir pessoas acusadas de terem se desviado dos seus ensinamentos. E toda e qualquer pessoa que dissesse, pensasse ou fizesse qualquer coisa que contrariasse aquilo que era estabelecido pelo catolicismo eram considerados hereges. Até algumas coisas que não tinham nenhum sentido de ser considerados hereges, como o possuir livros, ler, pensar. A pessoa não tinha o direito de pensar e expressar o seu pensamento e as suas opiniões. Se isso contradissesse a igreja e os princípios da igreja, os dogmas da igreja, eram considerados hereges. A Inquisição, então, é um conjunto de instituições criadas para suprimir as heresias que apareceram e qualquer tipo de sincretismo religioso, embora o catolicismo seja um grande sincretismo religioso, do paganismo com o cristianismo. E para entendermos o que é sincretismo religioso, temos que lembrar que sincretismo significa a tentativa de unir, de harmonizar, de juntar duas coisas opostas, antagônicas, em uma mesma coisa. Harmonizar dois pensamentos antagônicos para que estejam convivendo juntos, existindo juntos. Então, a Inquisição medieval ocorreu nos séculos 13 e 14 e a Inquisição moderna durou do século XV até o século XIX, instalando tribunais sempre que surgiam casos de heresia, e eles não eram, em alguns lugares não eram permanentes. A Inquisição medieval foi fundada no sul da França em 1184, no Languedoc, e combateu as heresias dos cátaros e albigenses. Esses cátaros e albigenses, só para recordarmos a nossa aula passada, eram exatamente grupos dissidentes que não concordavam com as práticas e a forma de fé e de ser da Igreja Católica e queriam um cristianismo bíblico, queriam seguir os ensinamentos bíblicos. Então, os cátaros e os albigenses eram considerados hereges, mas, na verdade, eles eram grupos dissidentes que buscavam uma fé bíblica de fato. Em 1231, o Papa Gregório IX a instituiu oficialmente, pois queria acabar com as seitas religiosas na Itália, França, Alemanha e Portugal. Vale salientar que os países onde a Inquisição atuou com mais força, com mais poder e com muita crueldade foi a Espanha, a Itália e Portugal. Esses três países podemos dizer assim que foram o foco e o espaço, o trono da Inquisição. Os outros países, obviamente, todos os países do mundo, a grande maioria, sofreu por causa da Inquisição.
mas foi de uma forma mais branda. Mas nesses 3 países a Inquisição foi muito forte, inclusive esses países não foram alcançados plenamente pela reforma. A reforma não teve espaço e não alcançou muitos efeitos nesses países nessa época. Posteriormente, de forma muito branda, alcançou esses países também. O Santo Ofício recebia as acusações contra pessoas que professavam práticas diferentes daquelas do cristianismo oficial, investigava esses hereges e seitas religiosas, aplicando penas mais brandas, entre aspas, excomunhão e até mesmo alguns tipos de torturas mais amenas. A Inquisição Espanhola. Em 2 países a Inquisição teve muita força, que foi a Espanha e depois Portugal. Então nós vamos ver um pouco como foi a Inquisição na Espanha, e eu recomendo que vocês leiam mais, tem muitas obras sobre isso, e também depois sobre Portugal. Em 1478, a Espanha fez ressurgir com toda a força a Inquisição. Em 1249, foi implantada no Reino de Aragão a primeira Inquisição estatal, que se transformou na temível Inquisição Espanhola, com a junção dos reinos de Aragão e Castela, e durou até 1824, controladas pelas monarquias hispânica e chegando até mesmo às Américas. Então, a partir da Inquisição que foi instalado na Espanha, a Inquisição não era mais simplesmente um tribunal religioso, era também um tribunal que tinha fins, objetivos, era também uma arma política, porque o governo estatal, os reinos de Aragão e de Castela, abraçaram e utilizaram a Inquisição para alcançar seus fins políticos também. Então fizeram como que uma aliança entre igreja e Estado para alcançar os seus objetivos. A Inquisição Romana foi chamada de Congregação da Sacra, Romana e Universal Inquisição do Santo Ofício, e foi existiu entre 1542 até 1965, quando foi definitivamente extinguida. Os tribunais do Santo Ofício estimulavam as delações e sequer davam direito aos acusados de questionarem as acusações ou de se defenderem adequadamente. Uma vez que uma pessoa era denunciada, inevitavelmente ela era condenada. Dificilmente, rarissimamente, alguém conseguiu escapar da condenação do Santo Ofício ou da Inquisição. Ela atingiu o seu pico quando enfrentou a Reforma Protestante no século XVI, e o seu julgamento mais famoso foi de Galileu Galilei, em 1633, condenando-o por postular que a Terra girava ao redor do Sol. Vejam que não era algo que não tinha nada a ver com religião, era uma pesquisa, uma declaração científica, uma descoberta científica. Mas como isso contradizia o que a igreja pregava e ensinava, então Galileu foi condenado pela Inquisição. Para não morrer, ele voltou atrás na sua declaração para escapar da morte. Depois, alguns anos mais tarde, ele volta a afirmar isto. Os investigados foram os judeus e cristãos novos que haviam se convertido ao catolicismo, mas que ainda praticavam secretamente seu antigo judaísmo. Então, alguns, para escapar da condenação da Inquisição, se convertiam, entre aspas, ao catolicismo, eram batizados, mas na sua vida privada continuavam praticando a sua fé original, no caso específico dos judeus, e esses então quando eram delatados por alguém, acusados por alguém, dificilmente escapavam. Eram responsabilizados por sua crise de fé e considerados culpados de todos os males que aconteciam, terremotos, pestes, pobreza. Então, todos que se levantavam contra
a Igreja Católica e os dogmas do catolicismo eram considerados responsáveis e culpados por todos os males que aconteciam no mundo. Eram fiscalizados para a Igreja saber se eram mesmo fiéis ao catolicismo e precisavam ser entregues às autoridades eclesiásticas para serem culpados e condenados. Então havia uma vigilância constante. A própria família vigiava um ao outro, os vizinhos vigiavam um ao outro, e se alguém suspeitava de alguma coisa e não delatasse, o próprio suspeito era também condenado. Essa era a desculpa oficial da igreja, que estava preocupada com o enriquecimento destes novos cristãos, com a formação dessa nova burguesia rica que atrapalhava os interesses dos nobres e dos clérigos da época. Então vejam que o foco saiu completamente do âmbito doutrinal religioso e passa a ter um foco político e econômico. Ainda sobre a Inquisição espanhola, podemos dizer que o poder da Inquisição aumentou e recebeu o apoio dos reis católicos da Espanha e se tornou uma atividade muito rentável para a Igreja. Assim, a Inquisição passou a tratar como heresia qualquer tipo de ofensa, crença e costume que contrariasse interesses do seu predomínio. Ampliou a lista de perseguidos, incluindo também os protestantes, iluministas, os bígamos, os homossexuais e etc. A Inquisição moderna utilizou penas muito severas, confisco de bens, torturas cruéis, condenação à morte na fogueira e à prisão perpétua. Sugiro que você pesquise na internet, você vai encontrar fotos e também textos descrevendo como eram os métodos de tortura que as pessoas eram sujeitas. E uma coisa interessante é que não escapava ninguém. Eram homens, mulheres, inclusive adolescentes ou crianças e idosos. Os idosos tinham a vantagem que primeiro eram expostos a assistir, ver a tortura de outros para se retratarem. E se isso não acontecesse, eles também passavam pelas mesmas torturas. Então era algo realmente muito, muito cruel. Os judeus perseguidos fugiram da Espanha em 1492 e, na verdade, eles não fugiram, eles foram expulsos mesmo e foram para Portugal, onde a Inquisição continuou e onde também, a partir de 1536, e perdurou até 1821. Os judeus eram acusados de atrapalhar os reinos, eram entregues aos tribunais da Inquisição, onde eram utilizado o manual Directorium Inquisitorum, palavra em latim, para os condenarem. Então, sempre eram condenados. Não havia defesa, não havia advogado, não havia quem pudesse salvar das mãos da Inquisição um condenado. Morte ou água benta? Era a pergunta. Com essa imposição, milhares de judeus foram batizados, se converteram, entre aspas, ao catolicismo, mas ainda guardaram secretamente seus ritos judaicos e os praticavam em casa, gerando a terrível perseguição e os ataques em massas, os chamados pogroms, com requintes de crueldade e todo tipo de atrocidade que levaram à morte de mais de 50 mil judeus e fizeram outros 120 mil fugirem. Até a sua extinção em 1834, a Inquisição espanhola condenou mais de 300 mil pessoas à morte, aonde ela estava atuando e especificamente na Espanha. Então, era um festival de morte. Quando haviam os atos de fé, que era justamente o ato público de condenação, onde as pessoas eram queimadas vivas, não era uma ou duas pessoas, eram centenas de pessoas que eram levadas em praça pública, era um espetáculo em praça pública para que todos vissem. E esses cristãos, então, eram queimados vivos, como sinal de intimidação e de exemplo para que os outros não seguissem os mesmos passos.
Vamos ver algo sobre a Inquisição Portuguesa agora. O Tribunal da Santa Inquisição Portuguesa foi criado com o objetivo de vigiar, investigar e punir crimes considerados heréticos dentro dos domínios territoriais de Portugal, os quais incluíam os reinos do Congo e Angola, na África, e também o Brasil, na América Latina. Diante disso, as denunciações do Reino do Congo e Angola constituiu-se praticamente de acusações feitas por cristãos velhos contra o judaísmo e feitiçaria, simonia e até mesmo calúnia e injúria contra o Santo Ofício. Porém, ao final do documento, algumas denúncias feitas no ano de 1626 chamam a atenção, que era sacrifícios de negros, rituais oferecidos a ancestrais com a participação dos senhores desses negros em seus possíveis rituais, ou seja, não eram somente os negros que estavam praticando desses rituais, eram os senhores brancos, no caso os portugueses, que estavam dominando sobre esses povos. No Brasil, cerca de 400 brasileiros foram levados a Lisboa entre o ano 1591 e 1767, onde foram condenados e queimados na fogueira da Inquisição. No caso do Brasil, as mortes não eram, o julgamento e a morte não era feita no próprio país. Os acusados eram enviados a Portugal, a Lisboa, e ali eram condenados e queimados na fogueira. Portugal matou cerca de 40 mil pessoas com a sua Inquisição. E assim, nós concluímos a nossa aula, essa segunda aula de História da Igreja, e entender esse contexto é importante para podermos conhecer e também entender melhor o que acontece com a Igreja, então, a partir do período da Igreja Reformada. Por que havia uma necessidade tão urgente, tão importante, tão necessária de uma reforma? Isso nós vamos ver na nossa próxima aula. Que o Senhor te abençoe e até mais.